forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast, e aí que eu construí hoje com meu amigo, engenheiro civil, Oswaldo Padilha. Não é o ator e nem o ministro, mas é o Oswaldo Padilha, referência aqui em Steel Frame, aqui em Sergipe. Uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Peço só um minutinho da sua atenção para pedir para você, minha amiga, meu amigo, que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrever, é de graça, não paga nada. Pessoal, gosta do vídeo, assiste, dá a curtida e não se inscreve. Acho que o pessoal se esquece. É muito importante que você se inscreva aqui para poder esse vídeo subir para outras pessoas, outros colegas que queiram estar assistindo o nosso programa. Então, não esquece do Triplo C. Curte, comente e compartilha. Oswaldo, uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado. Difícil, eu sei que é a agenda para quem trabalha com essa parte de engenharia. E se apresente para quem não conhece quem é o Oswaldo Padilha. Ok. Primeiramente, agradecer o espaço. Eu sou Oswaldo Padilha, sou engenheiro civil, especialista em avaliações e perícias de engenharia, engenheiro diagnóstico, e atualmente estou me especializando em obras a seco, em light steel frame. Me apaixonei pelo sistema, busquei muitas informações e hoje estou aqui para tentar passar essas informações do sistema para quem tem interesse em conhecer o sistema light steel frame. Maravilha. Não fica nervoso não, que é tranquilo aqui. Okay. É a primeira vez. Fica tranquilo, porque vai ter umas 5 perguntas que não estão no nosso script que eu vou fazer para você, para poder uma pegadinha, né? Sem problema, não posso deixar de ter a casca de banana aqui no programa. Oswaldo, estou vendo que você está trazendo algumas coisas aí. O que é isso aí? Isso. Inicialmente eu estou trazendo aqui, quero que você faça um sorteio para os assinantes. Oh, maravilha. É uma trena, primeiro um pendrive em forma de capacete. Certo. Pessoal. E aqui é uma trena eletrônica, tem a garantia, tem tudo, de 30 metros. É uma trena a laser eletrônica de 30 metros. Aí você faz o sorteio aí. Pronto, maravilha. Pessoal, o que é que eu vou deixar aqui para vocês? No nosso Instagram, certo? eng.luizdiego, Luiz com Z. eng.luiz com Z, Diego. Eu vou fazer um sorteio lá para gente. Quem tem que seguir o seu perfil, certo? Eu vou deixar aqui na marcação fixada. Tem que seguir o seu perfil, tem que seguir o meu perfil e, além disso, comentar, marcando 2 amigos para poder participar. Como é que a gente está fazendo? Está fazendo um sorteio ao vivo, certo? Eu abro uma live lá no Instagram para poder ficar mais transparente possível, para poder... vamos botar aqui uma data assim não, mas vamos botar na primeira quinzena de julho, a gente faz esse sorteio. Perfeito. Beleza? Para poder vocês ganharem aqui um pendrive e uma trena de 30 metros. Pô, top demais, né? Já para mim, já é o melhor convidado que já teve até hoje. Não, vai melhorar agora. Estou trazendo um brinde da empresa, um capacete. Maravilha, muito obrigado. Isso é o famoso tira-estresse. Isso, quando você tiver com raiva aí é só apertar, não precisa jogar em ninguém não. Não precisa jogar em ninguém não, não machuca não, é melhor jogar outra coisa. Um tijolo. O Oswaldo, satisfação tê-lo aqui, mais uma vez, muito obrigado. Qual a origem hoje que você pode elucidar para o pessoal aqui que não tem esse conhecimento, né, do light steel frame como método de construção? Ok, vamos lá. O steel frame, a origem dele é dos Estados Unidos, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, o steel frame se desenvolveu, que foi com o excesso de aço da indústria armamentícia, os Estados Unidos precisava recompor as cidades atingidas pela guerra. Então, como ele tinha o aço em estoque e ele tinha um sistema rápido, foi o sistema escolhido para reconstruir as cidades devastadas pela guerra. Aí os Estados Unidos exportou essa tecnologia para o Japão e do Japão ela se expandiu para outros países da Ásia e hoje está dominando a Oceania também. Hoje a Austrália e a Nova Zelândia dominam a construção em light steel frame. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu estava olhando assim, bastante diferente, né? Como o pessoal usa esse tipo de construção. Isso. Que é rápida e limpa, né? Hoje tem um site buildingsteel.org, 90% das obras dos Estados Unidos são em light steel frame. Será que devido à questão das catástrofes em termos da ventania, terremotos que possam acontecer? Como é um sistema que se deforma, ele trabalha, a estrutura ela é fixada por parafuso, ela tem
Então, ela se adapta bem a esses abalos sísmicos, entendeu? E eu acredito também da questão de mão de obra. Os Estados Unidos está por uma fase que a gente vai passar da falta de mão de obra bruta, ou seja, o pedreiro, o servente, e o steel frame exige uma obra mais qualificada. Então, acho que o steel frame desenvolveu bastante isso nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também é a obra industrializada, né? Hoje as pessoas querem coisa rápida e o steel frame é assim, ele é muito versátil, ele se adapta a qualquer tipo de obra. Então, acho que foi isso que fez o steel frame alcançar esses 90%. E quais as principais vantagens que você vê na questão do steel frame, né, em comparação a outros métodos construtivos? São vários. Vou preparar, viu? Vou falar os principais. Conforto térmico, conforto acústico, rapidez, o principal, fidelidade orçamentária, como é uma obra industrializada, é uma obra planejada, você tem um orçamento mais assertivo, sustentabilidade, durabilidade e são essas as principais. Maravilha. E os principais componentes de uma estrutura? Pronto, eu trouxe aqui um protótipo. O steel frame é uma estrutura formada de um perfil, principalmente de perfil U, zincado a alta frequência, ou seja, a estrutura é praticamente isso aqui, isso é um painel de uma parede. Então, existe uma guia superior, uma guia inferior e montantes. Esses montantes são a cada 40 ou 60 centímetros. É uma estrutura autoportante, ou seja, ela tem a função estrutural. Os perfis variam de 90 a 200 milímetros. Steel frame é em milímetro, não é em centímetro. E a espessura, essa espessura da chapa, ela varia de 90 a 1,25. Qual é a diferença do steel frame para o drywall? São primos. O drywall é para a parte interna, não tem função estrutural, ela só tem função de vedação. Certo. O steel frame, ela tem a função estrutural, ou seja, é autoportante. Maravilha. Eu estou vendo aqui também se tem algumas chapas, né? Questão Isso, Primeiro, como é o processo construtivo do steel frame? É uma estrutura leve. Primeiro vamos começar. Light steel frame. Light de leve, steel de aço, frame de estrutura. Então, é a estrutura de aço leve. Então, como ela é uma estrutura leve, você tem uma fundação superficial. Qual é a fundação ideal para o steel frame? Radier. Para quem não sabe, radier é uma placa. Uma placa. Isso. Então, o steel frame, você começa com radier. O radier tem que estar... o steel frame tem que ter o planejamento e fiscalização. O radier tem que estar nivelado e no esquadro. Porque o steel é milímetro. Qual é a margem de erro da 3 milímetros. 3, né? 3 milímetros. Então, você fez o radier utilizando a técnica certa. Eu sugiro para os meus clientes. Fez o radier no concreto, utilizar impermeabilização, um cristalizante. Utilizar um cristalizante na impermeabilização. Acabando com a seção de capilaridade. Ou seja, a impermeabilização não vai ter água que vai subir pelas paredes, né? A seção por capilaridade está zero, seu baldrame está perfeito. Aí você faz o material, vai chegar em sua obra, você vai fazer... Vem um caderno de montagem, igual o Lego, quando você brinca com seu filho lá. Aí cada perfil tem sua numeração, sua nomenclatura, você separa isso no caminhão. E ele é fixado no baldrame por parafusos, que a gente chama de ancoragem. É o paraboot. Dá um zoom aqui, o J. Grande J. Ou concrete bolt. Esse hoje é o que tem mais de moderno em questão de parafuso de ancoragem. Existem também ancoragens químicas, outros tipos de ancoragem. Aí depende isso que eu ia falar. Do projeto. Nesse tipo de parafuso aí, há necessidade de usar química? Não, esses não. Não, o paraboot, beleza, mas esse outro? Esse não. Como é que é esse parafuso? Esse parafuso você pega a furadeira de alto impacto, né? Claro que você perfura ela com um milímetro a menos. Certo. E aí você parafusa ele e ele abre a rosca direto no concreto. Não existe a necessidade da bucha. Isso. Ele já abre, entendeu? Hoje o mais usado é esse aqui. Maravilha. Esses parafusozinhos pequenos são para poder... os parafusos pequenos, cada parafuso tem sua especificação. Esse parafuso é da própria estrutura. E qual é o material desse parafuso? O material do parafuso... O fornecedor do perfil, ele fornece o parafuso próprio, para não ter corrosão galvânica.
Certo, para poder ser... É um sistema, o steel frame é um sistema, você tem que obedecer ao Mesmo sistema. material, para quem não sabe, quando a gente usa dois tipos de materiais de metais, Isso. existe existe a questão da oxidação, né? Isso. E aqui as da placa que tem a cabeça chapada. Em resumo, é isso aí, o light steel frame. Maravilha. Só aqui, só aulas. Muito obrigado por essa aula aqui. E quais... como contribuir com a sustentabilidade na construção de edifícios? Pronto. O steel frame hoje, ele é dos métodos, ele é o sistema construtivo mais sustentável. Só para a gente ter uma noção de valores, uma obra convencional, ele gasta 500 litros de água por metro quadrado. O steel frame é 5 litros por metro quadrado. O steel frame se classifica de uma obra seca, ou seja, uma obra que não tem um gasto de água. O steel frame não tem resíduos. O steel frame, existe um planejamento, é uma obra com engenharia, que eu gosto de falar. Não é uma obra de engenharia, é uma obra com engenharia. Ou seja, com planejamento, com compatibilização. Não é permitido resíduos, porque a essência do steel frame é sustentabilidade. Então, não tem resíduos, que é um valor que ninguém coloca nos orçamentos do convencional, e toma um susto no final. E também, o material é todo reciclado. O galvanizado é reciclado, ou seja, ele é sustentável, é dos processos mais sustentável. Todo ano eu vou para uma feira que se chama Enix, é um encontro de obras a seco, e teve uma multinacional que fez um estudo de caso, e ele fez a alvenaria, a parte de vedação em steel frame, ele parece que foi equivalente não ter desmatado 18 campos de futebol nesse empreendimento. Aquela questão de carbono, da pegada, né? De carbono. Ou seja, é impressionante a parte de sustentabilidade do steel frame. E vamos fazer uma comparativa aqui na questão do steel frame e wood frame. Certo. Eu tive lá em Curitiba e conheci de perto a wood frame, que aqui no Nordeste não é muito utilizado, mas lá no Sul é bastante. Isso. Para esse termo, você falou que é termoacústica. Mas vamos ser sinceros aqui, em comparação, o wood frame, para a questão climática, frio, ela combate mais do que um steel frame? O que combate a questão de temperatura é a manta acústica. Entre essa parede e essa, a gente vai botar uma manta. E você vai decidir o que você quer de acústica. Se você quer uma acústica melhor, você vai usar um produto melhor. Se você quer uma parte térmica melhor, você vai usar uma membrana melhor, você vai usar uma placa mais espessa. Isso aí você tem que, no projeto, você tem que especificar isso para o projetista. Que você fala, eu quero uma casa que tenha mais um conforto térmico. Então, ele vai utilizar um material que dá esse maior conforto térmico a você, entendeu? A cultura tudo que, assim, claro que não é uma coisa que aconteceu hoje, já é uma coisa que já acontece. A primeira obra de steel frame foi datada em 1933, na Feira Mundial de Chicago. Mas ainda é uma cultura que aqui no Nordeste ainda é complicada, né? Eu digo isso porque eu me especializei em construções sustentáveis e eu larguei de mão, só tem um nome sustentável na empresa, porque sustentabilidade, quando você fala para um cliente, o cara Mas agora corre. vai construir steel frame e vai voltar a ser sustentável. Maravilha, já tá vendendo peixe aqui. Oswaldo, essa questão, eu vejo aqui, a pessoa vê essa questão, ele é feito com gesso. Não, isso aqui é uma placa cimentícia. Ah, cimentícia. Me perdão minha ignorância. Existe placa de gesso, você não está totalmente errado, não. Existe fornecedores de placa de gesso. Você pode usar placa de gesso, placa cimentícia ou side vinílico. Side vinílico é aquelas escamas que a gente vê em filme dos Estados Unidos. Certo. Que assim, para mim é um perfeito, porque o que acontece? O side vinílico é como uma escama, a chuva bate, ele joga para fora. Bate. Então, o side vinílico é muito usado, mas a gente tem... a gente gosta das paredes lisas, né? Nossa arquitetura é as paredes lisas, a gente não gosta de detalhes. Então, por isso que não vende no Brasil, mas não é muito usado. Entendi. E esse tipo de placa, então, ela não tem permeabilidade zero? Isso. Essa placa, existe um tratamento de junta com base coat. Não é argamassa, é base coat. Eu vou falar como é o sistema de permeabilização. A estrutura está aqui. Aí a gente vem envelopa toda a estrutura com uma membrana hidrófuga. Não é uma lona, isso é uma membrana. Isso ela respira. Dá um zoom aqui. Então, toda a estrutura ela é isolada, ela é envelopada com essa membrana. Certo? Depois dessa membrana, que vem as placas cimentícias.
entendeu? Aí as placas cimentícias, existe uma padronização das placas, questão de junta, não pode ter juntas, a espessura de junta, a quantidade de parafuso, tudo isso é dimensionado e tem que seguir a risca. O steel frame não aceita atalhos, a gente fala. Ou seja, é um processo que tem que ser levado à risca. E todo o tratamento de junta é feito com base coat. Esse base coat é um material flexível e também estanque. Então é um sistema, assim, totalmente estanque. Maravilha. Me diga uma coisa, quais são os principais desafios hoje enfrentados para poder utilizar um steel frame? O que a gente comentou no início, a barreira cultural. Ou seja, as pessoas desconfiam do sistema, não estão acostumadas com o sistema. Mas assim, não vai ser fácil esse desafio ser superado, porque, como você falou, já viajou para os Estados Unidos, você já viu, muita gente tem a oportunidade de viajar. O steel frame está forte agora, a Praia do Forte já tem muitas obras de steel frame. Salvador está vindo com já empreendimentos de steel frame. Alagoas já tem lojas, já tem empreendimentos de steel frame, ou seja, ele está chegando, ele já está encostando. Então, daqui uns dias... Já tem uma obra em Aracaju em steel frame. Não foi eu que construí, foi uma empresa. E assim, eu tive a oportunidade de vistoriar. E cada vez que eu vou, eu vejo, o sistema tem suas vantagens e vale a pena. Então, existem vários tipos de acabamentos possíveis. Todos os acabamentos são possíveis em steel frame. Agora, como eu falo, isso tem que ser pré-determinado para o projetista, para ele dimensionar qual é a placa certa, qual é o tipo de acabamento, qual é o tipo de ancoragem, e para ele também colocar no projeto estrutural, né? Então, se quiser fazer uma estrutura que fique em balanço... Pode. Não tem problema. Eu já vi casos de obra de vãos de 7 metros e o steel frame venceu. Bom demais, né? E a questão de custo-benefício é aquilo que você falou. Obra rápida, limpa, menos mão de obra. Isso. Claro, você vai gastar um pouco mais com o material, mas quando você for fazer tempo, custo, você botar na ponta do lápis... Isso. Hoje existem estudos, a pergunta de $1 milhão, né? Quanto é o preço do steel frame por metro quadrado? Ninguém responde. Porque o steel frame, cada obra tem que ser projetada e tem que ser analisada para a gente equalizar essas despesas. São muitos fornecedores, tem questão de logística, de cotação, de poder de barganha. E também é o seguinte, o steel frame hoje eu já vi casos do médio para o alto, de empatar até ser mais barato. E a tendência é baixar. Quando entrar mais players no mercado, quando entrar mais construtores no mercado, a tendência é o livre comércio, né? A concorrência que baixa preço. Interessante. Oswaldo, essa questão das principais tendências e inovações relacionadas ao steel frame. Pronto. Hoje, o steel frame, assim, a maior tendência que eu acompanho é a obra modular. E steel frame permite essa obra modular. É o cara fazer uma casa em módulos e levar só instalar. Não montar no local. Ele já levar pré-montada, painelizada e ainda ganhar mais tempo ainda. Então, hoje o modular está ganhando uma força imensa. Todas as feiras que você for de engenharia vai ter lá o modular. Hoje tem empresas especializadas em já banheiro pronto, você já comprar o banheiro em steel pronto, ela chega lá, você só montar seu banheiro. Então, o modular hoje é o que tem, é o suprassumo do steel frame hoje. Quem conseguir trabalhar com modular, sai na frente. Resistência, durabilidade. Pronto. Que essa questão que o povo aqui, não, moro na praia, maresia, tô vendo esse negócio aí de ferro. Não, vamos falar de resistência, de impacto, de resistência mecânica. Ele passa em todos os ensaios da norma de desempenho. Impacto de corpo mole, impacto de corpo duro. Não me convenci, fui para uma feira, a última Enix agora em 2024, e tinha uma parede lá, peguei um martelo, quem quiser acompanhar tá no meu Instagram, e desci o cacete e não quebra. Não quebra. Tem muitos vídeos na internet que ele faz uma comparação. Tem uma pessoa que faz uma comparação. Um copo de vidro e um copo de plástico. Aí joga no chão. O copo de vidro quebra. E o copo de plástico quica e não quebra. E como o steel frame ele se deforma, ele não quebra. Como o bloco é rígido, ele quebra. É igual o vidro, entendeu? Então, assim... E outra coisa, quem vai roubar uma casa dessa não entra pela parede, vai entrar pela porta e pela janela, né? Muita gente é muito frágil, não, é resistente. Questão de durabilidade. Todo material de steel frame é industrializado. Ele passa por os ensaios tecnológicos e tem certificado. Então, são materiais que têm um grande ganho de desempenho, se você usar da forma certa e aplicar da forma certa. Então, a durabilidade de uma obra de steel frame é bem maior do que a durabilidade de um sistema convencional, que você trabalha com areia, você não sabe de onde vem a areia, você não sabe se o cara fez o traço certo.
Vamos falar da corrosão. É o grande problema quando eu vou apresentar o sistema. O sistema na beira de praia corrói. Não corrói. Existe uma zincagem, esse produto ele é zincado a frio, é ZAC que chama. Isso é normatizado. Ele não é pintado, ele é revestido de zinco. O zinco entra como anodo de sacrifício. Então, ele já vem de fábrica zincado. A norma fala, ambientes urbanos, 275 gramas por metro quadrado. Ambientes litorâneos, até 2 quilômetros de orla de mar, 350 gramas. Então, quem vai dar a garantia é a siderurgia. A siderurgia vai lhe dar a garantia que esse material está zincado e está dentro das especificações da norma. É como você falou que não tem como deixar o preço, porque cada projeto vai exigir isso. material diferente. E outra coisa, o sistema, como eu expliquei, como ele é envelopado, como essa membrana, como ele tem um tratamento de base coat, para ter corrosão eu preciso de água e oxigênio. Então, se eu empatar a água, não vai ter corrosão. Então, até o próprio sistema, além da proteção galvânica que eu tenho aqui, eu tenho a proteção do sistema. E questão de manutenção. Toda estrutura pode ser a perfeita que for, ela exige uma manutenção. Isso. Quando a gente entrega uma obra, você tem que estar o manual de uso e ocupação do imóvel, né? E ali a gente dá manutenção, quando aparecer questão de limpeza, a troca de placa. A manutenção é estilo drywall. Se você vê alguma imperfeição, você vai quebrar naquele ponto. Questão de instalação elétrica e hidráulica. Hoje, o steel frame evolui muito. Então, hoje, pode fazer com tubo PVC, aqueles marronzinhos que a gente usa. Hoje, já faz com mangueira. E as mangueiras já... A grande porcentagem de patologias do sistema de água e de energia é as conexões. Então, essas conexões você já faz na fábrica, em ambiente controlado, e você só faz passar a tubulação. É uma mangueira reforçada, como se fosse uma mangueira de gás, entendeu? Então, assim, é um sistema que é muito difícil dar problema. Se fizer dentro da norma e dentro das boas práticas. É bom deixar bem claro, né? Existe a possibilidade de transferência de energia nesse tipo de estrutura? Energia de calor ou energia... O que você... Energia corrente, de escapeamento de um fio... Ela superaqueceu e por isso que a gente quando contrata o eletricista, todas as emendas é feita fora. A gente só faz os fios. A gente evita fazer emenda dentro do sistema, entendeu? Certo. Para fazer não pegar o alicate e fazer aquelas emendas que... Não, a gente prefere que faça fora e faça com a solda, tudo certinho. Entendi. Então, porque eu fiquei um detalhe que é interessante saber, porque, tudo que é diferente do convencional, para quem está vendo, para quem está construindo é tranquilo, mas para quem está vendo, claro, que não conhece, eu acho que tem que ser assim, né? A casa é um investimento caro. Vai falar, eu vou fazer um negócio desse aqui, aí minha empregada vai lavar aqui, tá um fio desencapado, vou topar na parede e vou tomar um choque. Não. Né? Isso aí é tudo... Assim, mitos. Isso é um mito. Peço licença aqui para poder agradecer aqui nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui a Geobras, em nome do Danilo, Serviços Geotécnicos, Geobras, 3D Engenharia, nosso amigo Daniel Diniz, pensando na construção de casa padrão luxo, Daniel, 3D Engenharia. Barbearia Marcelo, fica na Farolândia, querendo fazer aquele corte de cabelo masculino e aquela barba. Barbearia Marcelo. LDVL Construções Sustentáveis, nosso amigo Alex Darlan. Soedes Empreendimentos, nosso amigo Adclay. Ambas as empresas são construtoras de empreendimentos públicos. Aval Arquitetura, nosso amigo Adestes, arquiteto, pensando no projeto arquitetônico, Aval Arquitetura. Bergs Hidráulica, pensando no serviço hidráulico, aqui em Sergipe, Bergs Hidráulica, nosso amigo Berg. Suprimac Equipamentos, pensando em equipamentos, aluguel de equipamento de máquinas para sua construção. Suprimac, nosso amigo Marquinho e nosso amigo Júnior. E a GL Construções, fazendo aquelas casas, prédios para você morar. GL, nosso amigo Gustavinho. Desculpa aí, tá agradecendo que nossos amigos aqui são os fortalecedores desse podcast. Né? O Oswaldo, questões sobre os principais mitos, que já comecei a falar aqui, e equívocos, né, que tem do steel frame que a gente precisa quebrar e esclarecer definitivamente para o pessoal que está nos assistindo. Pronto. O steel frame não tem problema com corrosão. Esse mito de cidade litorânea, pode pesquisar na internet, pode procurar melhores informações, mas se ele for feito dentro da norma, dentro das boas práticas, ele não corrói.
Ele é um sistema protegido. Para você ter uma noção, tem obras desde o Canadá, que é com neve, que você sabe que usa sal, essas coisas, e não tem problema. Ele é construído no mundo todo. E a questão da barreira cultural, de ficar com medo, de ser fraco, de ser leve, isso é um sistema leve, mas é um sistema resistente. Então, assim, é uma tendência, não é inovação para a gente. Mas fora já é uma tendência, já é uma coisa consolidada. Em 2022 foi criada a norma, então a gente vê que tem um estudo sobre isso é normatizado, isso não é inventado, isso não é empírico, né? É um sistema que pode ser utilizado. E como é que esse tipo de estrutura ele se adapta em climas diferentes? Por exemplo, nós temos lá no Rio Grande do Sul, como eu falei lá no começo, clima extremamente frio, abaixo de zero algumas vezes, até estava lendo, se não me engano, foi ontem que nevou em algum município. Nordeste, temos aí várias diferenças aqui climáticas. Aqui, umidade extrema e calor. Você vai em Mossoró, extremamente quente e seco. Existe a questão de deformidade nesse tipo de material? Não, pronto, só um exemplo. Eu fiz um curso com Paulo Roberto Carvalho. Ele que criou o sistema de projeto de steel frame. Ele é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e lá se constrói steel frame. Hoje você for, como eu falei, na Praia do Forte tem casas steel frame. Se você for lá em Alagoas, eu vi um hotel hoje que está fazendo lá, eu vi o case do hotel, acho que é Milagres, já tem steel frame, ou seja, no Canadá, no Brasil, no Chile, 90% das obras do Chile é em steel frame. Então, no Japão tem steel frame. Então, assim, o steel frame ele é um sistema versátil. Então, ele é um sistema que pode ser construído em qualquer tipo de clima, em qualquer tipo de geografia. Quais são os benefícios, né, na eficiência energética que se pode utilizar com o steel frame? O maior benefício é a questão do conforto térmico. Se você está no frio, você vai ter uma temperatura amena dentro de casa, consequentemente você não vai ligar aquecedor, ou você vai ligar no aquecedor numa potência menor. E ao contrário, a gente agora no Nordeste, você tem uma casa mais ventilada, mais fresca, então você vai usar menos o ar-condicionado. Então essa é a maior vantagem, a questão energética é isso. E quais são as aplicações mais comuns que você... Hoje a norma permite prédios até 4 pavimentos, mas assim, o que eu vejo mais é imóveis residenciais, imóveis comerciais, pela rapidez, você tem um payback mais rápido. Exemplo, você vai montar uma pizzaria, você constrói rápido, já lança logo a pizzaria, você tem um retorno financeiro mais rápido. Então, assim, eu acho que é um sistema para comercial perfeito. E quem quer incorporar também, fazer casa para vender, é melhor você fazer 2 casas no ano ou fazer uma. Entendeu? O steel frame, você tem como é uma obra muito rápida, muito ágil, você tem um retorno financeiro mais rápido, entendeu? Então, esse para mim é as maiores vantagens. Falou aqui logo no começo também essa questão de casar materiais diferentes para não estar causando corrosão devido à questão de materiais diferentes. Qual tipo de laje que se adequaria, então, seria o steel frame é a interface entre os materiais, que a gente chama, é a parte 3 da norma. A laje mais utilizada em steel frame a gente chama de que é a laje farofa. Você vem com a forma aqui está a parede. Você vem com as vigas aqui. Dá um zoom aqui. Interessante é isso aqui. Ele trabalha no sistema inline, ou seja, a carga daqui tem que distribuir... Só um minutinho. Dá uma diminuídazinha, por favor, para o pessoal que está em casa. Aqui está melhor? Acho que aqui é melhor. Só diminuir um pouquinho. Pode diminuir um pouquinho. Maravilha, muito obrigado. Então, ele trabalha sistema inline. A carga de cima tem que ser descarregada no eixo dos montantes. Então, aqui, esse perfil ele é utilizado como viga. Certo. Tá vendo? Esse mesmo perfil, dependendo, claro, da distância, de tudo. Mas, geralmente, é um perfil maior, de 200. Então, a gente vem com forro... Qual o maior vão que consegue? Eu já vi projetos de 7 metros. Certo. Aí, a gente vem com a forma... ou OSB, que a gente pensa que é um madeirite daqui, mas é um madeirite que é feita de lâminas certo. Que é wood frame usa, que é lâmina. Desse wood frame a gente vem com a tela, vem com uma impermeabilização
e um concreto farofado, que a gente chama que é aquele concreto bem... pouca água, seco. Eu quero minha obra 100% sustentável. Aí você, em cima dessa placa, em cima da viga, já existem placa cimentícia para laje. Aí ela é revestida com EPS de alta resistência no meio e você bota uma manta acústica para o sapato. Toque, o sapato. Aí questão que eu falo, que o projeto, aí você tem que decidir pode botar isso. também questão, se for frio, botar um aquecedor. Isso. E como é que fica essa questão das normas, né? Pronto. A principal norma é do perfil formado a frio. Ela que dá as diretrizes do cálculo. Em 2022, o steel frame foi normatizado, é a 16970. Ela é dividida em 3 partes. Primeira parte é a parte de desempenho, onde eu falo de impacto a corpo mole, impacto a corpo duro, a resistência do perfil, o MPa do perfil, as encagens. A segunda parte é a questão de projeto, como é que deve ser elaborado o projeto. E a terceira parte é a interface entre esses materiais, ou seja, uma norma completa. Deixar aqui bem claro, steel frame é financiado pela Caixa, aquisição e construção. Já tem norma, já é financiado pela Caixa. Interessante saber isso aí, né? Que o pessoal procura bastante, né, o financiamento. Isso. Então, é um produto, já é normatizado, a Caixa já financia. Não se preocupe, quero construir, quero financiar a aquisição e construção, a Caixa já financia. E se o cara quer construir aqui, ele procura onde você vai poder... Me procure aí nas redes sociais, Radial_Eng. Radial_Eng. Isso, @Radial. Lá eu tenho todas as informações, tenho meus contatos. E quem quiser informação, quem quiser trocar informações, quem é recém-formado, porque o steel frame hoje é um mar de oportunidades. Só 90% das obras do Brasil são feitas em convencional, apenas 5% é feito em steel frame, ou seja, tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos os tipos, mas o steel frame ainda tem como ganhar mais espaço, entendeu? Com então, certeza. O recém-formado, que está aí cabeça baixa, quer empreender, pode me procurar, eu indico cursos, a gente conversa bastante. Maravilha, interessante isso aí, porque às vezes a pessoa acha, não, pô, vai ser meu concorrente e tal, não sei o quê. Não, o steel frame tem espaço para todo mundo. E assim, a gente quer que o steel frame entre bons profissionais, para não queimar o sistema. Então a gente prefere bons profissionais, porque um mau profissional pode prejudicar um sistema desse, entendeu? Então a gente quer trocar informações. Eu estou me especializando em projeto, para você ver. Ontem um cara de Goiânia me ligou perguntando se eu queria fazer um projeto lá em Goiânia. Ou seja, o cara também não fica limitado só a Sergipe. O cara hoje, com o LinkedIn, com o Instagram, tem uma demanda muito grande fora, entendeu? Maravilha. Quais os principais casos de sucesso de construções utilizando o steel frame ao redor, não só do Brasil, do mundo? Eu vou falar do Brasil, que eu acompanhei. MRV, Arena do Galo, foi o fechamento. Quando você vê assim, ela tem um arco. Ali foi feita em steel frame. Foi a estrutura em placa cimentícia. Uma obra interessante. O túnel Rebouças, em São Paulo, eu visitei também. Precisava fazer um fechamento. Tem um túnel e tem um espaço entre a pista e a lateral. Então, eles precisavam fechar aquilo. Só podia usar de 11 horas a 2 horas da manhã e tinham que fazer no tempo mais rápido. Foi feito um desafio em São Paulo, o steel frame ganhou e fez em 45 dias. Um prédio, pode pesquisar na internet, no Ipiranga, Avenida Ipiranga, em São Paulo. Todo o fechamento externo foi de steel frame, interno drywall. Houve economia de 15% no custo total. Menor fundação, não teve entrada de caminhão com cimento, com areia, nem nada. Foi uma obra perfeita. Como não existe uma norma ainda de fechamento de vedação de prédio, toda a obra foi certificada pela Falcon Bauer. Ela tem todas as certificações. Vamos lá. Casos Bahia. Tem hotéis na beira da praia, Praia do Forte. Quem quiser dar uma volta lá, tem lá na beira da praia. Vamos lá, vamos pensar mais. Ipiranga. Quem quiser pesquisar obra pública, entre lá, uma obra de 3.000 metros feita em 41 dias em Florianópolis. 3.000 metros e 41 dias. Sistema steel frame. Pesquisar na internet, tem muito material na internet, tem muita coisa boa na internet. Você falou do túnel, então também tem a questão da proteção dos gases, né? Isso. Porque a gente sabe que quando a gente constrói, a gente tem que botar um aditivo lascando para poder suportar, para poder ter... Esse sistema respira.
É o único sistema que respira. Essa membrana, ela permite troca de vapor. Ela permite trocar. O álcool convencional, ele não respira. A umidade entra e demora demais trocar esse calor. Ele fica preso. Tem até patologias, mofo, essas coisas. É por causa disso, que molha e não tem demora muito a secar. E o steel frame respira. Ele tem uma barreira de vapor. Né? Ele não permite a água e permite a troca de vapor. Então, é um sistema que existe essa troca. Até ajuda na impermeabilização isso. Você perceber aqui, quando pegar numa membrana, que quem tiver a oportunidade de pegar, vai ver ela é toda cheia de furinho. Porque ela estanque a água, mas permite a passagem de vapor. Como é feita a questão da proteção para incêndio? Incêndio. Ele passa na norma de desempenho. A norma de desempenho tem um dos critérios, que é a parte de incêndio. Então, todo o material tem um tempo, ele passa pelo tempo que a pessoa tem para sair do imóvel. Então, todo o material é certificado para passar na norma de desempenho com relação ao combate a incêndio. Eu estava olhando questão de acidente e vi nas Torres Gêmeas o caso porque elas tombaram daquela forma, né? Que ela veio a colapsar de forma horizontal. Mas, exemplo, eu tenho um comércio e tem uma cozinha. Então, eu tenho que avisar isso ao meu projetista. Vertical, desculpa. Ele vai fazer a proteção. Ele vai usar uma placa, na parte interna, uma placa de gesso, que hoje já existe placa de gesso, que não é combustível. E eu vou usar uma estrutura, ou 2 placas, ou uma placa de 12 milímetros mais grossa. Então, o steel frame, como eu digo, é uma obra com engenharia. Ou seja, um engenheiro tem que participar de tudo. O engenheiro tem que estar presente. É uma obra rápida, então o engenheiro tem que estar presente. Hoje os bombeiros, então, para poder analisar um tipo de estrutura dessa aí é tranquilo? É tranquilo. Pegar os certificados dos materiais. Exemplo, eu tenho um comércio que eu vou ter uma cozinha. Então, eu falo com o projetista vai especificar o material apropriado para aquele tipo de obra. A gente sabe que nem tudo é perfeito. Isso. Que só perfeito só Deus. É isso mesmo. Desculpe. Perfeito só Deus, né? Então, existem algumas limitações no steel frame, né? Quais são elas e quais as desvantagens? Vamos lá. A primeira limitação, que pode ser, depende do ponto de vista que você olhar, é uma obra que você precisa ter um capital para iniciar um volume de capital alto, porque o material pesa mais do que a mão de obra. Então, você tem que comprar o material todo de uma vez. Exemplo, quando você compra um material steel frame, sua obra chega no caminhão. Então, você tem que ter esse volume de capital, que às vezes isso inviabiliza por causa disso. Quem não tem esse capital todo, não pode estar fazendo por parcela. Então, o steel frame você tem que ter o capital de começar até o final. Então, os desembolsos são maiores. Tem limitação de escada, que aí dá para fazer, consegue. Mas aí já onera demais o steel frame, aí você perde para os outros sistemas. Aí você faz convencional mesmo, isso, madeira, convencional, vidro, isso, seja, né? Isso. O steel frame subsolo, não pode steel frame. Subsolo você tem que usar uma estrutura mista. Isso era uma pergunta que eu ia fazer para você, acabei voando isso aí. Então, subsolo, não. Por qual motivo? Porque ele não tem resistência lateral, a resistência dele é no eixo, né? É vertical. Então, ele não suporta essa carga lateral. Entendi. Eu ia fazer essa pergunta, acabou você falando aí, eu fiquei viajando aqui nas suas palavras e acabou passando despercebido, mas é interessante. Já está pensando em construir steel frame? Né? Porque na realidade eu tenho um sonho de fazer uma estrutura subsolo, coisa de gente doida assim, né? Fazer um bunker. E agora já sei que pelo menos com o steel frame eu tenho condições de fazer esse meu bunker de meus sonhos. Como essa questão do steel frame vem impactando na indústria da construção civil e como se espera que evolua, né, para o futuro? Assim, como eu estava comentando, o steel frame não é uma novidade, já é uma tendência, entendeu? E assim, nos últimos congressos, nas últimas palestras, eu estou vendo que o crescimento está muito rápido, porque geralmente você vai para uma feira de 2 em 2 anos. E eu estou vendo que as feiras de steel frame em um ano é muita coisa que está aparecendo, entendeu? E assim, é uma grande oportunidade. Eu vejo que hoje a engenharia, o pessoal já anda de cabeça baixa, e eu acho que isso é uma oportunidade que está aparecendo. E quem abraçar isso, quem acreditar, vai ter mercado para isso. É um mar de oportunidades. Então, o steel frame dá espaço para todo mundo. Agora, se qualifique, se estude, entendeu? Que é um sistema que tem que ser planejamento, tem que ter uma compatibilização bem feita. Então, a pessoa tem que se especializar.
Então, eu acredito que vai abrir uma grande oportunidade, principalmente para a gente, engenheiro. E é uma obra que precisa de um engenheiro presente. Não é aquela obra que o engenheiro vai uma vez por semana, 2 vezes, não. Essa obra precisa de engenheiro, é uma obra com engenharia. Uhum. Não adianta, um livro que eu li que ele fala assim o seguinte: não adianta fazer o novo da forma antiga. Então, o steel frame, você tem que estar antenado nas coisas modernas. Então, acabar com aqueles vícios construtivos que a gente tinha de antigamente de ser tocador de obra. O steel frame, você tem que ser engenheiro mesmo. Então, fazer as coisas novas da forma nova, da forma que evolua com o sistema. Maravilha. Me diga uma coisa, uma pergunta que não tem nada a ver com o steel frame, mas e sim com o seu mercado e o que é que você pode esperar do nosso Conselho de Engenharia para esse ramo que você vem seguindo do steel frame. O que é que você pode esperar do Conselho para esse profissional que queira trabalhar com steel frame? Assim, eu tenho muitas ideias que eu discuto muito. Eu acho que o Conselho poderia ajudar em unir mais o profissional. Eu acho que o profissional de engenharia tem que se unir mais. A gente viu que esse resultado da eleição houve um pouco de engajamento. Eu acho que está na hora da gente se unir. O profissional, a gente não tem que pensar como um concorrente, a gente tem que se unir. Então, eu acho que o Conselho poderia ver uma forma, eu acho que trazer cursos, não cursos, trazer congresso, investir no empreendedorismo, pegar esse pessoal, tem muita gente boa, tem muito recém-formado bom, entendeu? Abrir a mente, conversar, chamar, fazer um congresso de verdade, um evento de verdade e aproveitar a oportunidade de discutir o que está acontecendo, que os profissionais estão se distanciando. Eles não estão pensando como colegas, a gente está pensando sempre como adversários. Isso, entendeu? E a gente tem que valorizar a nossa profissão. Eu acho assim, os preços, essas coisas, tá muito... As pessoas não sabem a responsabilidade do engenheiro, eu acredito. Entendeu? Eu acho que o CREA tem que fazer uma campanha, falar não venda RT, falar qual é a responsabilidade. Meu amigo, se você fizer uma casa que tiver um problema, o que você vai sofrer com isso? É seu nome que está ali. Eu acho que as pessoas não sabem da realidade disso, entendeu? De um processo de ética, entendeu? Eu acho que o CREA poderia se unir, ver uma forma de unir um estado pequeno, é um estado fácil, todo mundo se conhece. Então, eu acho que o CREA poderia comprar essa briga, fazer um evento, fazer uma forma de a gente se unir. Agora, um evento com empreendedorismo, né? Chamar, abrir a mente, focado mais para os jovens. Eu acho assim, o CREA, quem vai mudar agora é o recém-formado. Não, vou formar engenharia, vou virar Uber. Não, meu amigo, a oportunidade está aí, tem uma oportunidade. Vamos ver, vamos trazer experiências de fora, vamos trazer cases de fora. Então, acho que o CREA poderia ajudar dessa forma. Eu sempre falo aqui para os convidados que é o seguinte, a valorização começa com você. Isso. Né? Porque quando o candidato, né, que seja presidente do CREA, presidente do CONF, fala muito em valorização profissional. Só que, como é que você valoriza um cara que não se valoriza? Fica difícil, né? É verdade. Então, parte do profissional se valorizar e aí sim o CREA ser um instrumento daquela valorização da profissão. E aí fica difícil, como você falou aí, o cara bota preço lá irrisório e você trabalhando aqui, estudando. Mas o problema é que a gente não aprende isso. Não tem ninguém para ensinar. Eu tenho dificuldade de precificar minhas coisas, entendeu? A gente não aprendeu isso. A gente está aprendendo na marra, entendeu? E eu acho que falta isso na faculdade, mas eu acho que o caminho da faculdade, da universidade é mais longo. Eu acho que o CREA poderia ajudar nisso, entendeu? Com eventos, trazer pessoas, fazer uma troca de tecnologia. A gente vê quais são os caminhos, onde é que tem, como é que está a tendência do mercado. Entendeu? Quando eu vou nesses congressos, eu percebo que tem muito jovem participando, entendeu? Quando eu venho aqui, eu vejo que não tem, entendeu? É isso que o CREA precisa ajudar. Trazer, né? O Oswaldo, infelizmente, está chegando aqui ao fim do nosso programa. Foi uma aula, né? Eu conheço o material do steel frame, mas com detalhes de riqueza que você deixou aqui e esclareceu muitas dúvidas, não só para mim, mas para quem está nos assistindo. Muito obrigado. Já fica o convite também para a próxima aqui, para você trazer inovações, trazer outros tipos de serviços que você também trabalha, né? Além, você também trabalha num órgão público aqui em Sergipe também. Eu gostaria de debater também sobre eu sou certificado pelo IBAP Nacional,
Eu acredito muito na certificação. O que é a certificação? Certificação a gente passa por uma seleção, onde a gente prova que a gente está capaz de fazer esse serviço. Acredito muito nisso, acho que a gente poderia debater isso. Já fica o convite para Osvaldo 2. Vamos marcar. Assim, agregou muito para a minha profissão. Tive que me dedicar, tive que estudar, tive que ler norma. Existe uma ele incentiva a gente a participar de congressos. São etapas nessa seleção. E uma das etapas é artigos, é participar de congresso, trabalhos publicados. E isso desafia a gente a participar disso. E no final tem uma prova. Então, ali você percebe que você está entendendo mesmo, entendeu? Eu acho que é gratificante você ver, porra, eu estou entendendo mesmo do assunto, e você dá para o seu cliente e falar, ó, ele está fazendo um laudo, um trabalho com uma pessoa que entende. Então, acho que é um tema que a gente poderia discutir bastante isso aqui. Vamos sim, já fica aqui o convite para o Osvaldo 2. Pronto, sem problema. Mas eu deixo sempre uma pergunta aqui para o final, para quem eu trago como convidado, o que você espera do futuro da nossa profissão? Rapaz, eu espero que essa conscientização do preço, tá entendendo? De precificar serviços, eu acho que é da união da nossa classe. Eu acho que você não é meu concorrente, você é um colega de profissão. E eu acho assim, a gente tem que se unir, tem que se juntar junto, a gente é mais forte, né? Então, para a gente conseguir essa valorização, todo mundo não adianta pensar que a gente é concorrente. Se você me ensina, é porque você sabe, outra pessoa vai lhe ensinou. Então, a vida é assim, a gente é uma troca de informações. Então, eu espero assim, que mude essa mentalidade, que a gente consiga mudar essa mentalidade, que a engenharia seja valorizada desde o início. E que, assim, inovar abre espaço, inovar abre portas, entendeu? Num dado a gente vai inovar, eu acho que a engenharia sergipana precisa inovar. Parabenizo pela essa iniciativa, eu acho bacana, a gente que troca informações. Você chamou o Marcílio aqui, é um cara que também gosta, conversa bastante, que trabalha com inovação. Então, assim, eu que tenho que parabenizar você pela essa iniciativa. Fico agradecido. E é uma luta, viu? Porque assim, a gente não corre do dia a dia e tem que fazer a pauta, tem que correr atrás. E agradeço de coração a sua participação. Já fica o convite para a segunda. Ok. E quero pedir para você, que ainda não se inscreveu, uma aula dessa aqui com o Osvaldo merece essa inscrição. Deixou aqui o brinde para vocês, que eu vou sortear, fazer uma live lá no nosso Instagram, vou deixar os detalhes tudinho de como você poder participar para poder ganhar essa treina e ganhar esse pendrive. Então, não esquece, se inscreve, curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?